Olá, eu sou o Gui Pereira e esse é mais um episódio dos 31 Dias de Terror do CCine 10 que eu estou apresentando durante o mês de outubro do Halloween, com um filme por dia cuja temática seja relacionada ao Halloween. Bom, já deu pra ver que eu tô meio acelerado. O filme que eu tô recomendando hoje pra maratona dos 31 Dias de Terror é o filme O Iluminado, de Stanley Kubrick. Então quer dizer, tem muita coisa pra ser dita porque é um dos filmes dos maiores diretores de todos os tempos. O filme é dirigido por Stanley Kubrick e trazia no elenco Jack Nicholson e Shelley Duvall, e por sua vez foi baseado na obra do autor Stephen King. E o filme conta a história de Jack Torrance, que basicamente durante o inverno ele é contratado de um hotel para tomar conta desse hotel. Ninguém vai lá durante o inverno porque tem uma nevada muito forte e não pode sair do hotel, tem que ficar naquela região. Só que aí o cara, o Jack Torrance, ele começa a ficar meio perturbado e começa a ter alucinações e começa a enlouquecer. E o filho dele, ele descobre que é iluminado e ele consegue ver o passado e o futuro e pressentir as coisas tudo ao mesmo tempo. Mas enfim, em 1975, o Stanley Kubrick tinha lançado o filme Barry Lyndon, que foi meio que não foi um sucesso de bilheteria, não senhor. Então ele decidiu ele falou que queria fazer um filme que pudesse ser um sucesso comercial, mas que ao mesmo tempo ele também podia usar os dotes dele como um artista, como um autor. E aí, por acaso, ele achou o livro do Iluminado que estava no escritório dele, jogado. Ele leu e falou: é isso. O filme, por sua vez, foi muito revolucionário, assim como todos os filmes do Stanley Kubrick. O filme foi, inclusive, um dos primeiros que utilizou Steadicam. Steadicam é como se fosse uma roupa que o cara que opera uma Steadicam usa, que consegue dar movimentos muito livres para a câmera sem que ela fique tremida. São movimentos contínuos e bonitos. A Steadicam foi inventada por filmes Embalos de Sábado à Noite e foi utilizada em filmes como Rocky Balboa. Não, Rocky só. Só que em O Iluminado foi quando ela foi realmente aperfeiçoada, já que a única pessoa que sabia manusear a Steadicam era o criador dela. Então ele ficou milionário naquela época fazendo todos os filmes porque todo mundo queria ele. Só que ele falou que quando ele trabalhou com o Kubrick, foi a primeira vez que ele conseguiu realmente desenvolver como que deixar a Steadicam impecável. Porque o Kubrick, bom cineasta que ele elaborava diferentes tomadas para conseguir realizar o que ele queria. Mas enfim, as filmagens duraram mais de um ano. Eles passaram mais do que um ano filmando esse filme. O que é tempo pra caramba. Porque, porra, um filme quando demora muito, são 5 meses, vai. Um ano. E tudo isso se deve por causa do método de direção do Kubrick. Enquanto um filme tem em média 3 a 4 takes por tomada, Kubrick fazia entre 35 e 50 takes de tudo. O interessante também é que o Jack Nicholson sempre foi a opção principal para o papel. Só que com medo de que ele não aceitasse, o papel ainda foi meio que oferecido para o Robin Williams, para o Harrison Ford e para o Robert De Niro. O Robert De Niro, por sua vez, ele falou que depois que ele assistiu o Iluminado, ele passou um mês sendo pesadelos. E o filme, quando foi lançado nos cinemas, a bilheteria dele começou muito devagar. Mas com o tempo, ela acabou dando bastante lucro para Warner Brothers. E o curioso é que na época, as críticas foram bem medianas para negativo. E agora vem o fato mais surpreendente de todos. O filme foi indicado a 2 Framboesa de Ouro, pior atriz e pior diretor para Stanley Kubrick. Depois falam que o prêmio Framboesa é um prêmio que é verdade, todo mundo é ruim. Não é ruim. O Kubrick não é ruim e o Stallone também não é ruim. Então para de dar prêmio Framboesa pro Stallone, tô falando sério. Mas hoje em dia o filme já é considerado um clássico. E a prova viva de que Kubrick era à frente de seu tempo. E que esse filme tem meio que um sentido hipnotizante. Você assiste ele e depois de 20 anos você vê de novo e fala, puta que pariu. E Stephen King, ele falou que Stanley Kubrick fez um filme memorável, mas que essa também é a pior adaptação que ele considera de uma obra dele. Stephen King fala que no livro ele trata do alcoolismo e da desmantelação da família de uma maneira muito impactante. E ele falou que o Kubrick praticamente ignorou isso no filme. Ele ainda falou que o Jack Nicholson foi uma das piores escolhas para o papel. Porque ele falou que o Jack Nicholson já tinha feito Um Estranho no Ninho, então todo mundo sabia que ele enlouquece nos filmes. E ele falou que o Jack Nicholson tinha uma cara de louco. E o personagem era para começar sóbrio e no decorrer do filme ele fica louco. Mas o Jack Nicholson já tem aquela cara, então não ia ser o mesmo impacto. Ele acha que um ator como Jon Voight ou como Christopher Reeves, eles iam conseguir transmitir um impacto maior pro filme. Here's Johnny! E o filme ainda fala que o personagem do Jack Torrance, ele é um ser vulnerável, que começa a ter esses fantasmas e todas essas alucinações ao redor dele. E ele fala que no filme foi feito como que se o mal estivesse dentro do cara.
que não é o que o Stephen King quis fazer no livro dele. Mas a verdade é que quando ele escreveu o livro, ele estava passando por um período muito ruim na vida dele, ele estava meio que alcoólatra. Então eu acho que o livro deve ser muito pessoal para o Stephen King, a ponto de que ele não gostou da adaptação. Mas meio que contradizendo tudo isso, o Stephen King falou que O Iluminado é um dos filmes que mais contribuiu para o gênero de horror no cinema, e que ele considera um dos melhores filmes de terror já feitos. Deve ser o álcool falando. Mas enfim, quando se trata de Stanley Kubrick, sabe que o filme é repleto de interpretação, repleto de mise-en-scène, repleto de coisa que tem que abrir os olhos mesmo para enxergar. Saiu esse ano um documentário chamado Quarto 237, que é basicamente sobre inúmeras teorias de conspiração baseadas nesse filme Iluminado. Como, por exemplo, o layout do hotel. O layout do hotel é meio que, impossível, ele não existe. Vendo o hotel de fora, vendo como funcionam os corredores, vendo as janelas, estudando tudo isso, você acaba meio que perdido dentro desse hotel. Ele meio que vira um labirinto, onde a plateia, ao assistir o filme, ela fica meio desorientada, não sabendo qual o caminho que ela está seguindo. Outras pessoas ainda falam que o filme é uma adaptação da mitologia do Minotauro, aquela lenda grega. Mas de todas as teorias da conspiração, a que eu acho mais interessante é a que diz que esse filme conta o relato de como Stanley Kubrick filmou o pouso da Apollo 11 na Lua, como ele e a NASA forjaram toda essa história. Seguinte, segundo as interpretações, falam que o hotel é a representação dos Estados Unidos. Assim como a América, que foi construída matando todos os índios, o hotel é construído em cima de um cemitério indígena. A neve que cerca o hotel seria a Guerra Fria que os Estados Unidos passou durante a época que a Apollo pousou na Lua. E o filme tem um tema recorrente de ursos. Tem muito urso no filme, seja de pelúcia, fantasma ou na parede. E o urso representa a União Soviética, já que a União Soviética, o símbolo deles era o urso. E ainda fala que o personagem do Jack Terrence e do Danny, o menininho, ambos são Stanley Kubrick. Jack sendo o homem de negócios, o homem que faz acordos e tudo mais, e Danny sendo a criança dentro de Kubrick, o artista em si. E no livro do Stephen King, a história se passa no quarto 217, e no filme foi adaptado por alguma razão para 237. A teoria diz que é o seguinte, e é verdade isso, a distância da Terra até a Lua são 237 mil milhas. E quando o Danny está prestes a entrar no quarto 237, ele vê umas coisas meio estranhas, dá medo o filme. Eu tô com medo agora. Falam pro Danny, são somente figuras numa parede, nada é real. Meio que uma ilusão falando que a Lua, nada é real. O que você viu é só uma ilusãozinha criada pelo Kubrick. Também a cena que o Danny vê duas menininhas no corredor, no livro originalmente só tem uma. E o Kubrick adaptou para duas. Por quê? Antes das Apollos que foram para a Lua, os outros foguetes que foram para o espaço da NASA e os outros programas espaciais eram chamados de Gemini, que significa gêmeos em inglês. Em determinado momento também, o Jack Terrence ele fica digitando "All work no play makes Jack go dumb", alguma coisa assim. A frase mais ou menos quer dizer, muito trabalho e pouca brincadeira faz o Jack ficar louco. Jack seria o Kubrick, o homem de negócios. Ele fazia muitos negócios e não sendo tão artista, faz ele ficar louco. E o all work, a palavra all, parece muito um A11, Apollo 11. O Danny, por sinal, usa uma blusa do Apollo 11, da nave Apollo 11. Em determinada cena, a textura do tapete lembra muito um lugar que lança foguetes. E o Danny meio que se levanta e vai em direção ao quarto 237. Em determinado momento também, a esposa do Jack Terrence quer sair do hotel, quer ir embora. E o Jack Terrence vira e fala, eu tenho um contrato, eu tenho que cumprir com essas pessoas. Mas isso aí, a mostra de Stanley Kubrick está sendo exposta em São Paulo. E vale muito a pena conferir, porque tem tudo curiosidade do Kubrick, inclusive sobre o filme do Napoleão, que nunca saiu do papel. E que parecia que ia ser incrível. E lá tem também artefatos de todos os filmes dele, seja Iluminado, seja 2001. E vale muito a pena ver, e todo mundo tem que ver, e é um ótimo plano para o final de semana. Red rum. 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 Stop it. Red rum. Red rum. Red rum.
Mas é isso aí, eu quero lembrar todo mundo que a promoção dos 31 dias de terror tá acabando. Vai até o dia 29 de outubro e dia 31 a gente anuncia os ganhadores. Então ainda dá tempo de correr lá, mandar sua frase, se inscrever aqui no Cinevlog, curtir o CCine10 no Facebook e concorre! Vamos participar que a gente tá dando mais de 150 filmes, boneco, camiseta, livro, revista, mano, tá foda. Eu também quero agradecer algumas páginas do Facebook que estão ajudando a gente na divulgação dos vídeos, que é a página do Casos Curiosos, Zona Morta e Clube do Medo. E também quero agradecer muito os grupos no Facebook que também estão contribuindo e ajudando para os vídeos, que é o grupo Fanáticos por Filmes de Terror e também o grupo de filmes, que é chamado Filmes. Mas é isso aí. Agora se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, ajuda a divulgar. E amanhã eu tô de volta com mais outra recomendação nesses 31 dias de horror.